Então vamos lá. Então na aula de hoje eu vou falar agora sobre comando de repetição e comando de desvio. Conforme eu havia comentado com vocês, pessoal, esse material está disponível no livro texto, né? Então vocês pegaram lá o livro do C Completo e Total, Herbert Schultz, capítulo 3 fala sobre esse comando de controle. Então verdadeiro e falso, comando de seleção if aninhado, o if ternário, né? E aí a gente vai falar sobre os comandos de iteração. Não está na mesma ordem, ele fala do for primeiro, eu vou falar depois. Eu vou falar do while, que é o comando que vocês viram, né? Que é o correspondente ao que vocês estão vendo lá em algoritmos. Aí depois eu vou apresentar os outros. E falar sobre comandos de desvio, expressões e blocos de comando, né? Que é o assunto aqui. Então, no livro é da página 61 até 91, tá, pessoal? 30 páginas aí, vocês darem uma olhada, olhar os exemplos e etc. Eu tô para passar para vocês também um canal no YouTube, né, que tem um curso bem legal de C também, gratuito, né? E é um material online também. Tem um professor, né, Paulo Fiolof, né? Acho que esse é o nome. É um professor da USP, ele tem um material online, eu tenho que encontrar novamente para deixar disponível para vocês. Então, na verdade, ele não ensina C, ele ensina algoritmos, assim, algoritmos, vocês vão ver o livro de algoritmos do Cormen, é um livro assim bem pesado, não é o algoritmo básico. Então ele ensina a C, mas é para ensinar esses algoritmos mais elaborados, né, os algoritmos mais clássicos que vocês vão ver, certo? Vocês vão ver que assim a disciplina de programação e algoritmo vai estar presente em todas as disciplinas do curso, direto e indiretamente, né? E algoritmo, né, não sei se já viram, mas é um tema assim muito importante, né, em computação de modo geral. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, que foi uma apresentação que eu fiz pessoal de algoritmos um tempo atrás, que eu acho bem legal, né? Vocês já devem ter visto, né? Isso aqui não são manchetes recentes, não, são de 2017, mas aparece, né, em assunto lá. Algoritmos das redes sociais promovem preconceito e desigualdade, diz matemática de Harvard, né? Facebook muda algoritmo e reduz alcance de notícias, né? 5 algoritmos que ditam o seu destino sem que você saiba, né? Então a palavra algoritmo aqui, ela está aparecendo demais, né? O que é algoritmo? Algoritmo é essa lógica dos programas, né, que estão no Facebook, nos programas, né, nos sites de redes sociais, né? Agora a gente tem os algoritmos inteligentes, né, nas máquinas, machine learning, né? As máquinas aprendem agora através de algoritmos e aí conseguem fazer escolhas, sugerir produtos, né? Então isso tudo agora está ditando a nossa vida, de certa forma. Então por trás de tudo está o quê? Programas de computador que estão sendo realizados, né? Em linguagem C, acredito que não, né? Grande parte deles está implementado em Python, em JavaScript, né? E outras linguagens, em Java, né? O C, pessoal, é o motor dessas linguagens todas, tá? Então, várias bibliotecas de Python são implementadas em C, né? Os compiladores, de modo geral, são implementados em C. Então, é a base dela. E boa parte das linguagens usam C como dialeto, conforme eu já discuti, né? A gente costuma usar esse termo aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar. Vocês já devem ter visto esse termo. C-like, né? Uma tradução livre para isso seria C-like, né? Seria parecido com C, né? Então nesse grupo aqui a gente pode colocar várias linguagens, né? Então PHP tem muita coisa do dialeto C, o Python tem muita coisa do dialeto C, né? C++, quer dizer, é derivada de C mesmo, né? C Sharp é derivada de C também. O que mais, pessoal? Tem outras, tá? Não me lembro agora, mas são todas C-like, né? Ou parecidas com C, conforme a gente vai discutindo. Então, se aprender como é que é uma repetição while aqui, vocês vão ver que vocês vão encontrar uma estrutura parecida em outras linguagens de programação, né? Porque eles pegaram lá a regra da gramática da linguagem C e embutiram em outras linguagens, certo? Então vamos falar agora sobre o while. Lá no algoritmo, vocês viram, não sei se é exatamente essa notação que o Paulo está usando, mas vocês devem ter visto uma coisa assim, ó. Enquanto A maior que 0, faça. E aí dentro do enquanto aqui você vai colocar o que você quer, né? Escreva A recebe, normalmente em algoritmo a gente usa a setinha, né? A menos 1. Fim enquanto.
Não é assim que vocês viram lá em algoritmo, pessoal, que estão vendo? Eu não sei se é exatamente esse jeito que o Paulo está escrevendo, né, na anotação dele, né? Então, agora nós vamos ver como é que a gente vai escrever essa ideia aqui de algoritmo, né? Isso aqui é o algoritmo, é a lógica do programa independente de linguagem, né? Nós vamos fazer um paralelo agora, como é que é isso em linguagem C. Então, qual que novidade a gente vai ter? As palavras são escritas em inglês, né? O inglês é universal, né? E a gente tem outras regrinhas, quer dizer, vocês vão perceber. Vão ter que, por exemplo, a condição vai ter que estar delimitada. A gente não tem essa palavra faça aqui explicitamente, né? E o grupo de comandos que eu quero que sejam repetidos vão estar dentro de um bloco, né? É basicamente assim que a gente vai notar dentro da linguagem C, né? E no final do comando, né, se não tiver o bloco, vai ter um ponto e vírgula. Assim que funciona. Então, por exemplo, aqui um exemplo de um programa bem simples, né, em linguagem C. Aí a gente tem que incluir, né, biblioteca, uma coisa que a gente não tem que preocupar em algoritmo. Por quê? Algoritmo a gente não está preocupado com sintaxe, né, com a forma correta de definir um código para se executar um programa. A gente está preocupado com a ideia, né, o que eu quero que o programa, quando executado, faça, né? E no algoritmo a gente usa um conjunto de comandos e instruções que eu vou conseguir encontrar um equivalente em linguagem de programação para tornar aquele algoritmo um programa, né? Então esse paralelo é importante, tá, pessoal? Então o algoritmo, o fim algoritmo seria o correspondente à minha função main, né, minha função principal, de voltar o código que começa a ser executado quando o programa é chamado, né? Aí dentro do programa eu vou declarar uma variável, né? Nesse caso estou declarando uma variável inteira, o nome dela é i, eu estou atribuindo para ela, estou iniciando ela com valor 10, e aí tem a minha repetição. Enquanto, aí a condição de repetir está dentro de parênteses, né? Então a leitura que eu faço é assim, ó, enquanto o valor de i é maior do que 0, faça. A palavra faça está subentendida aqui, né? E aí o que eu estou fazendo, pessoal? Estou mandando escrever, e aí para escrever tem nesse caso aqui uma escrita formatada, né? Estou dizendo para escrever como é que eu quero, então escreva um valor inteiro e salta para nova linha. Qual o valor inteiro? O valor de i, e a cada passo de repetição estou decrementando o valor de i de uma unidade, né? Então esse i menos menos é o mesmo que i recebe i menos 1 ou menos menos i também, tanto faz, né? Então isso tudo eu coloquei dentro desse bloco, significa que enquanto o valor de i for maior que 0, ele vai ficar repetindo essas duas operações aqui, ó. A esse conjunto de código a gente chama de repetição, certo? Vamos implementar. A gente vê acontecendo, acho que fica mais fácil, né? Vocês podem fazer lá no RipoIT, ou então eu vou fazer aqui no ambiente instalado, né? Então, declarei a variável i, estou atribuindo o valor inicial para ela. Eu vou fazer enquanto i maior que 0, né? O faça fica subentendido. Aí a gente vai mandar escreva na tela, salta para outra linha, né? O que? O valor de i. Como é que ele sabe o que ele tem que escrever? Ó, no lugar desse controle aqui, ele vai colocar o valor que ele encontrar do i em cada iteração, certo? E aí, a cada passo da repetição, eu estou fazendo, decrementando o i de 1. Tá aqui meu programa, certo? Vamos compilar, certo? E vamos executar. O que ele fez? Ele escreveu os valores, ó, 10, escreveu o valor. Qual que é o valor de i inicialmente? É 10. Então, escreveu 10. Aí decrementa o i e vai para 9. Volta para a repetição. Aqui que está o macete, pessoal, que a gente tem que entender desse comando de repetição, né? O que eu agrupei aqui, toda vez que ele executa, ele volta para testar se eu tenho que executar ou não. Então, tem aqui subentendido também, que depois vai ser traduzido em instrução de máquina, um salto incondicional para o início da repetição para testar de novo essa condição, tá? Então ele verifica, o i eu decrementei, era 10, virou 9, eu verifico, 9 é maior que 0? Então ele escreve de novo, vai aparecer o 9 aqui na tela, decrementa, 9 vai virar 8, né? A variável i que contém 9, eu vou pegar o valor dela, 9, subtrair de 1, 8, e guardar na própria variável i, é isso que significa esse i menos menos aqui. Aí ele chegou no final da repetição, volta para o início para testar novamente, né? 8 agora é maior que 0? Então escreve o valor de i que é 8. Na tela vai aparecer o 8. Decrementa o i vai para 7. Volta para o início da repetição. 7 é maior que 0? Escreve o valor de 7. Decrementa 6. Certo? Ele vai fazer até por exemplo, o i é 2. 2 é maior que 0? Escreve 2. Decrementa o i vai para 1. Volta no início da repetição. 1 é maior que 0? Então ele vai entrar ainda. Vai entrar na repetição. Se a condição é verdadeira, ele entra na repetição e faz o que eu estou pedindo para repetir. Nesse caso, escreve o valor de i, escreve
escreve 1. Decrementa o i vai para 0. Volta no início da repetição, certo? Voltou para cá, ó. Vai olhar agora, 0 é maior que 0? Não. Aí tem um outro salto agora, que é para fora da repetição. Quando a condição não é satisfeita, ele não repete. É isso que eu estou falando. Enquanto verdade, faz. Quando é falso, não faz. Então, ele pula para o próximo comando depois da repetição, tá? Vou pegar e copiar isso daqui para você colar no... Vou fazer aqui o teste de mesa, tá? Então vamos entender aqui esse programa. Eu vou fazer aquilo que eu chamei de teste de mesa, de debug. Depois eu vou mostrar para vocês a ferramenta de depuração que a gente tem no próprio ambiente. Então isso que eu estou fazendo aqui manualmente, que eu aconselho que seja feito. Toda vez que vocês tiverem dúvida sobre o algoritmo, faça o acompanhamento dele, né? Que assim você vai estar aprendendo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então como é que acontece aqui, né? O que acontece? Vou marcar aqui, né, comando por comando, do jeito que vai acontecer. Então, meu programa começa a se executar aqui na função main. Primeira coisa que acontece na minha função main é criar uma variável. O que é criar uma variável? Criar uma variável é criar um lugar na memória, cujo nome é i, né? E que eu vou utilizar para armazenar valores inteiros. É isso que acontece, né? Então, quando a gente está declarando a variável, nós vamos imaginar a existência, a criação desse espaço aqui na memória, né? Então, foi criado um lugar na memória chamado i, que eu vou usar para guardar valor inteiro. Nesse caso aqui específico, eu ainda estou criando e já estou definindo o valor inicial para essa minha variável, tá? Estou dizendo, o valor inicial dessa minha variável é 10. Deixa eu colocar aqui, ó, o valor 10, certo? Então, isso tudo aconteceu quando esse comando aqui, ó, de criação da variável está sendo executado. Tudo bem? Para onde que eu vou agora, então? Nós vamos para o próximo comando. O próximo comando é entrar na repetição while. Esse repetição while aqui eu vou testar. Se essa condição aqui não for satisfeita de cara, ele nem entra, ele já vai pular para cá, ó, certo? Mas não é o caso, né? Ele vai testar aqui, ele vai fazer esse teste. O valor de i, nesse caso, 10. Nesse caso aqui, ó, 10, o valor de i é 10. É maior que 0? Enquanto verdade faz, ó, isso daqui é verdade, né? Então ele faz, ele entra na minha repetição e vai fazer agora o primeiro comando, que é escrever na tela o valor de i, né? Vou desenhar aqui a tela também, ó. Tá? O que vai aparecer na tela? Então, vamos lá. Então, escreva na tela o valor de i. Então, na tela vai aparecer o valor da variável i, que é 10, e ele vai saltar para a próxima linha, né? Qual que é a próxima instrução que ele vai executar? Decrementa i. Esse decrementa i aqui é o mesmo que i recebe i menos 1, né? Quando você estiver fazendo assim, ó, i recebe o valor de i menos 1. Então, o valor de i é 10, 10 menos 1 é 9. Então, esse valor aqui eu vou guardar na própria variável i, tá? A gente simula assim, ó, o valor de i era 10, agora é 9. Decrementou, cheguei no final da repetição agora. Para onde que eu vou? Não está escrito aqui, está dentro desse comando de... a gente imagina, né, que chegou no final da repetição e pula automaticamente para o início da repetição, tá, pessoal? Então é assim que a gente vai simular essa operação aqui. Deixa eu apagar aqui essa, a gente entender que ele volta para o início da repetição. Ele sai daqui, né, e volta para o início da repetição. E vai testar novamente. Só que o valor de i agora foi modificado, não é mais 10. O valor de i agora é 9, né? Então ele vai olhar, 9, nesse caso agora, o valor de i é 9. É maior que 0? É. Então, verdade, escreve na tela o valor de i, que é 9. Certo? E aí, logo em seguida, vai fazer i recebe i menos 1. I vai virar 8. Volta no início da repetição. Verifica agora. 8 é maior que 0? Verdade. Escreve o valor de i. 8. Decrementa o i. E vai para 7. Volta no início da repetição. 7. O valor de i agora é 7. 7 maior que 0? É. Escreve na tela o valor de i. 7. Decrementa o i. 6. Volta no início da repetição. 6 maior que 0? É. Escreve na tela o 6. Opa, não corta aqui não. Escreve na tela o 6. Decrementa o i. Sim, né? E daí por diante, né? Ele vai fazer para o 5, para o 4, para o 3, 2, né? Vamos imaginar isso até o 2. Então, decrementei o 2 agora, vai para 1. Volto no início da repetição. 1 é maior que 0? É. Então, escreve na tela o valor de i, que é 1. Decrementa o i vai para 0. Certo? Volta no início da repetição. 0 é maior que 0, pessoal? 0 é maior que 0? Não, é falso, né? Ou seja, ele não é verdade. Não sendo verdade, não está escrito, mas fica subentendido nessa estrutura que a gente chama de estrutura de repetição, um salto para fora da repetição. Quando é falso, ele pula para cá. Ó. Quando é verdadeiro, ele executa os comandos e volta para o início da repetição. Quando é falso, ele pula da repetição. O que está sendo repetido não vai ser repetido, tá? Esse salto incondicional aqui, ó, para fora da repetição,
fica subentendido nessa estrutura que a gente chama de estrutura de controle, estrutura de repetição, certo? Entenderam aqui o que aconteceu? Então tá. Foi até a sugestão de um colega ontem da gente fazer aquele jogo de adivinhação com repetição, né? Então a pessoa errou, a gente vai dar mais 3 chances para ele. Pode ser? É o Luiz Gustavo que sugeriu isso daí. Então vamos, ele entrou em luta. Nós podemos fazer aquele jogo de adivinhação. Eu não vou pegar o código pronto não, vou tentar lembrar aqui como é que era ele, né? A gente tinha aqui, ó, tinha que incluir esse time aqui, eu tinha que incluir stdlib.h para poder usar o rand, o srand e o stdlib. Olha, não aceitou porque eu esqueci do D aqui, standard lib, né? Biblioteca padrão. Aí a gente vai ter um contador também, tá, pessoal? Vou pedir, vou dar 3 chances para a pessoa digitar, né? Vou escrever aqui, ó, jogo de adivinhação para acertar, né? Então tá aqui o texto, né, que vai aparecer assim logo de cara. Além da variável i que eu vou usar para contar, eu vou ter mais 2 variáveis, né? Uma variável número que eu vou usar para sortear aleatoriamente o número. E eu vou ter a variável chute, que é o palpite que a pessoa vai dar. Vou chamar de palpite hoje, acho que é mais certo? Então aqui, agora dentro da repetição é o que eu quero que repita. O que eu quero que repita? Eu quero que repita o texto. Digite um valor, né? Certo? O que mais que eu quero que repita, pessoal? Eu quero que repita a leitura, né? Eu quero que leia o número que a pessoa vai digitar. Certo? E aí nós vamos comparar com o número que foi sorteado. O sorteio eu quero que aconteça fora, né? Por quê? Eu não vou ficar sorteando a cada vez um número diferente. Vamos sortear uma vez só e vamos dar 3 vezes, né, a chance da pessoa acertar. Então aqui a gente vai fazer aquele srand, né, com time no gerador de números, semente de números aleatórios, né? E agora a gente vai gerar um número aleatório entre 0 e 9, certo? Que é na verdade nós vamos fazer num recebe rand. Esse número rand aqui vai ser um grandão. Eu quero que fique entre 0 e 9, então eu pego o resto da divisão desse número grandão por 10, certo? Então já tem aqui o número aleatório que ele vai gerar. Só mudar no texto aqui que a pessoa vai ter que digitar um número entre 0 e 9, certo? E aí eu vou colocar aqui o teste. Se o número que foi gerado aleatoriamente foi igual ao palpite, certo? Aí o que a gente pode fazer? Nós vamos dizer que a pessoa acertou. Tem um probleminha aqui, né? Nós vamos consertar depois. E aí eu não vou precisar que a pessoa continue digitando números, né? Mas isso a gente vai resolver depois. Se não, ou seja, se o número que a pessoa foi sorteado aleatoriamente for diferente do número que foi lido, então nós vamos escrever aqui, você errou, tente novamente. O número era, tente novamente. Tá, aqui nós não vamos dar, né? Qual que é o número não, né? Aqui não faz sentido a gente dar o número, senão a próxima tentativa vai acertar, certo? E se a pessoa não acertou nenhuma vez, pessoal, aí nós vamos escrever qual que é o número que era. Mas vamos ver que tem um probleminha aqui. Se eu acertar o número, ele ainda vai fazer eu tentar novamente, concorda comigo? E aí eu não quero, né? Na verdade, nós vamos continuar repetindo enquanto i for maior que 0 e eu não acertar. O i menos menos é o mesmo que i recebe i menos 1, né? Tá nessa aula aqui, ó, pessoal. Constantes e operadores. Aí eu falo sobre operador de incremento e operador de decremento. Aula 6, tá? Então vamos lá. É o mesmo que i recebe i menos 1, ou seja, eu estou decrementando. A cada passo começa com 3 e a cada passo eu vou fazendo i, vai decrementar de 1. Ou seja, aqui que eu estou dando as 3 chances. Eu estou contando as 3 vezes que eu vou pedir para o usuário digitar o número e vou comparar o número com aquele que eu sorteei aqui aleatoriamente, certo? O que mais que eu preciso fazer? Tá, eu disse que se eu acertar, ele ainda vai pedir um outro número, né? Quer ver? Vamos tentar aqui. Eu já fiz meu programa, certo? Vamos compilar aqui. Vamos jogar, certo? Olha lá. Jogo de adivinhação, ele escreveu. Você tem 3 chances para acertar. Digite um número entre 0 e 9. Por exemplo, digitei o 8. Olha lá, errou. Tente novamente. Digite um número entre 0 e 9. Ficou colado. Por que esse texto ficou colado? Porque eu não mandei saltar para outra linha, tá vendo? Então tem que acertar aí. Olha lá. Digite o número entre 0 e 9. Digitei 8. Errou. Tente novamente. Digite o número entre 0 e 9. Digitar 5, por exemplo. Ó. Errou novamente. Digite o número entre 0 e 9. 3. Errou. Tente novamente. Aí o errou, tente novamente não vai valer para se o valor for maior que 1, né?
Então eu tenho que colocar algumas condições aqui, né? Tente novamente, ele parou o programa, deu errado aqui, né? Então eu vou colocar mais umas condições aqui, pessoal. Por exemplo, se tente novamente, eu não vou escrever toda hora, né? Eu vou escrever só se eu não acertei. E se ainda tem mais chance, né? Então, ao invés de errou, tente novamente, vou colocar aqui, ó. Se eu ainda tenho chance, depois que eu decrementei, aí eu escrevo, tente novamente. Depois a gente pode melhorar essa lógica aqui. Eu estou fazendo do jeito que eu estou entendendo. Outra questão importante é a seguinte. Se eu acertar, eu não tenho que ficar tentando de novo. Concorda comigo? Né? Então vou continuar repetindo. Enquanto o if for maior que zero. E, por isso da lógica composta aqui, ó. Palpite diferente de número. Né? E aí, ó, como eu só vou ler palpite aqui dentro da repetição, eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou colocar um valor inicial aqui para palpite que com certeza não vai estar entre 0 e 10. Esse falso aqui, ó. Isso daqui vai ser verdadeiro de cara, tá? Na hora que eu entrar na minha repetição, menos 1 vai ser com certeza um valor diferente do número que foi sorteado para eu poder entrar pelo menos uma vez aqui, né? E aqui no final eu vou colocar mais um teste. Depois da repetição, verifico por que eu saí, né? Se palpite for diferente de número, aí eu escrevo que número que era. Quer dizer, aí ó, o programa tá ficando cheio de história, pessoal, que eu tô criando várias condições, né, que ele tem que satisfazer, tá? Então por isso que ele vai ficando maiorzinho, assim, a gente vai acrescentando mais comandos, né, mais condições, mais testes, né, e assim a gente vai criando uma lógica um pouquinho mais elaborada de fazer o que eu quero. Não tem como fazer com que ele acertar o número, ele gere um novo número aleatório? Também dá, aí seria uma outra repetição, né? Você quer jogar novamente? Eu perguntaria para ele, aí sim, aí eu vou começar tudo de novo, né? Gero outro número, etc. Eu precisaria ter uma outra repetição aqui para poder perguntar se ele quer jogar novamente e voltar jogando novamente. Mas aí é outra história, é outro requisito aqui que vocês estão incluindo aqui no meu programa. Vamos fazer do jeito que está aqui, ó, certo? Jogo de adivinhação, você tem 3 chances. Digite um número entre 0 e 9. Vou digitar 8 aqui, ó. Errou, tente novamente. Digite um número entre 0 e 9. 3. Você acertou. Aí o tente novamente aqui é que está errado, ó, né? Não deveria aparecer. Então, na verdade, se o i for maior que 0 e, né, palpite diferente de número, né, aí eu vou fazer isso, certo? Eu tenho como melhorar isso tudo aqui, tá, pessoal? Tá muito cheio aqui. A gente tem como agrupar algumas lógicas aqui para fazer com que isso fique melhor, né? Então era 3 o número que sorteou, ó. Deu certo, né? Vamos fazer de novo. Então vamos lá. Jogo de adivinhação. Você tem 3 chances para acertar. Digite um número entre 0 e 9. 8. Errou. Tente novamente. Digite um número entre 0 e 9. 3. Vamos ver se ele sorteou mesmo novamente. Não, ó. Errou. Tente novamente. Digite um número entre 0 e 9. 4, por exemplo. Errou. O número era 0. Tá vendo? Deu certo agora essa sequência. Vamos jogar de novo. Jogo de adivinhação. 3 chances para acertar. Digite o número entre 0 e 9. 5. Errou. Tente novamente. 3. Você acertou. Olha lá, ó, era 3 a segunda vez que ele gerou, né? O número que ele gerou. Quando eu coloco as tentativas ser maior que 0 e igual a 3, eu fico com 4 tentativas. Fica com 4? Não, fica com 3 no máximo, né? Quer ver? Vamos contar as tentativas também? Vou colocar aqui, ó, só para a gente ver, ó. Tentativa, %d barra n. E aqui eu vou colocar o i, né? Quer dizer, na verdade, o 3 menos i, 4 menos i. Que aí eu tô fazendo uma contagem regressiva aqui, né? A gente muda. Eu tô querendo intervir o menos possível aqui na minha lógica, só pra gente poder ver, ó. Agora no jogo vai aparecer também o número de tentativa. Ó, jogo de adivinhação. Você tem 3 chances para acertar. Tentativa 1. Digite o número entre 0 e 9. 8. Tentativa 2. Digite o número entre 0 e 9. 4. Você acertou. Eu tô bom hoje. Vou jogar na Mega hoje. Digite o número 19. 5. Tentativa 2. 4. Tentativa 3. 2. Ah lá, errou. O número era 3. Tá fazendo 3 vezes sim, ó. Esse jogo tá funcionando 3 vezes sim. É questão da lógica, ô Pedro. Jogar no bicho também é outra alternativa, né? O pessoal tá me dando ideias aqui, né? Mas vamos lá, ó. A lógica, tá vendo? Ela vai ficando mais elaborada, né? Dentro da minha repetição, agora eu tenho comando de leitura escrita, que a gente já viu, sabe como é que funciona, etc. Tem esse teste que vai acontecer cada vez, né? Tem o decremento, e aí tem um outro teste depois do decremento. Será que eu tenho que fazer isso, né, toda vez, né? Será que eu não consigo limitar isso daqui para eu não ter que testar o número de novo, né? Quer ver, ó? Eu vou fazer uns melhoramentos aqui,
Vou fazer uns melhoramentos aqui para não precisar fazer esse teste aqui, por exemplo. Ó, tudo bem? Porque eu já estou fazendo ele aqui, vocês concordam comigo? Enquanto o número igual a palpite, então eu posso, por exemplo, ó, eu vou apagar aqui, ó, umas transformações que vão melhorando o meu código. Isso daqui a gente chama de refatoração, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um comando composto. Quando eu acertar, eu já vou zerar o tentativas. Eu já faço i, recebe 0. Pronto. Porque aí, quando eu acertar, o i já é 0 e ele já vem para cá. O i não vai ser maior que 0. 0 não é maior que 0. Ele já sai da minha repetição. E o decremento eu vou fazer aqui dentro dessa repetição, dentro desse comando de seleção também. Ó, tá? Olha como é que a lógica vai ficando um pouquinho mais elaborada, vai ficando melhorzinha, né? E eu vou resolvendo alguns probleminhas aqui. Esse 4 menos 1 também? Tá. Por que de 4 menos 1? É porque assim, é decrescente, né? Então, primeira tentativa, o i é 3. 4 menos 1, 4 menos 3 vai dar 1, que é a primeira tentativa. Na segunda vez ele é 2. 4 menos 2 dá 2. Quer dizer, estou invertendo aqui, né, minha contagem regressiva para uma contagem progressiva, né? 1, 2, 3 e daí por diante. E se eu quiser fazer a contagem progressiva, pessoal? Talvez seja esse o problema ali que deu... Deu 1, né? Alguém perguntou alguma coisa para mim? Aliás, porque o palpite está menos 1. Por que o palpite está menos 1? Ah, eu iniciei para eu poder entrar pelo menos uma vez aqui, ó, né? Olha como é que tava. Tava assim, ó. E número diferente de palpite. Né? Número diferente de palpite. Só que a leitura de palpite eu vou só fazer aqui dentro da minha repetição. Quer dizer, eu não li ainda. Como é que eu vou comparar uma coisa que eu não tenho um valor definido ainda? Então, para obrigar que ele entre aqui a primeira vez, eu estou iniciando o palpite com um valor que com certeza não vai ser sorteado. O sorteio aqui vai ser entre 0 e 9. Então, com certeza, isso daqui vai ser diferente de menos 1 e eu vou entrar pelo menos uma vez, né? Então, era por isso que estava menos 1 ali. Como eu tirei aqui, ó, não é mais da minha condição, eu posso deixar para resolver qual que é o valor que a pessoa vai escolher dentro da repetição mesmo, né? Então, tiro aqui esse inicialização agora não é mais necessária, tá vendo? Olha a quantidade de coisas que a gente tem que pensar, pessoal, na hora que a gente está desenvolvendo a lógica no programa, né? Tá, eu estou fazendo regressivo, então começa de 3 e a cada parte da repetição eu vou decrementando. Eu quero agora progressivo, quero começar de 1, né? E eu quero parar quando for 3. Como é que eu vou fazer? E a cada passo de repetição eu vou incrementar, né? Então, a primeira tentativa é 1, a segunda é 2, a terceira é 3. Quando for maior que 3, eu paro, né? Enquanto menor que 4, eu vou repetindo. Quando for maior, quando for igual a 4, por exemplo, eu paro de repetir, né? Então, olha só, mudei aqui a lógica toda agora, né? Meu contador aqui, eu estou chamando de i, vamos botar um nome mais, né, mais claro aí, ó. Contador de tentativas, né? Fica mais bonitinho ainda. Tem como trocar o nome de uma vez só, tá, pessoal? Estou fazendo manualmente aqui, só para ficar bem claro, né? Agora as coisas estão ganhando corpo e estão ficando mais claras ainda, né, no meu código. Ó, então agora eu tenho uma variável contador, que eu vou contar quantas vezes, contar o número de tentativas. Gosto de deixar assim bonitinho, fica bem claro, né? Então vamos lá, aí eu gero um número aleatório, escrevo na tela, né, o texto original ali, né? Olha, tem um jogo de adivinhação, você tem 3 chances para acertar. O contador começa com 1, 1 é menor que 4? Então ele vai entrar aqui e vai escrever tentativa e o valor que está em contador. Qual que é o valor que está em contador inicialmente? É 1. Salta para outra linha e digita. E escreve, digite o número entre 0 e 9, 2 pontos. Aí ele vai ler um valor que o usuário vai digitar. Aí ele vai comparar o valor que foi gerado aleatoriamente aqui, ó, entre 0 e 9, com o valor que a pessoa digitou. Digitou no teclado. Se o número for igual, pronto. Ele escreve, você acertou, já muda o contador para 4, tá certo? Por quê? Porque terminado aqui o então, ele já chegou no fim da repetição, ele volta para o início da repetição e verifica. Contador é menor que 4? 4 é menor que 4? Não. Ele já sai da repetição, certo? Não é o caso. Se não é o caso, por exemplo, suponha que eu digitei o meu palpite não é igual ao número que foi sorteado aleatoriamente. Então, ao invés de vir para cá, ele vai vir para cá na minha lógica, certo? E aí ele vai escrever, errou, salta para outra linha, conta mais 1, aqui tem um erro. Ó. Se o contador for menor que 4, tá pirando aqui, só um minutinho. Ué, eu tô digitando, acho que deve ter alguma tecla travada no meu teclado, ele tá fazendo besteira. Aí,
contador é menor que 4, né? Se o contador que eu li aqui é menor que 4, aí ele vai escrever tente novamente. Eu mudei a lógica, né? Então meus testes têm que ser outros. Né? Ou seja, eu só vou mandar escrever de novo, tente novamente, se ainda tiver tentativa, né? Por que eu tenho que testar aqui se eu vou testar aqui? Na verdade, eu estou testando aqui só para escrever, né, a palavra tente novamente. Ficar mais assim, para ficar mais usabilidade, né, do programa, ficar mais dialogado, né? Ficar mais fácil da gente entender, né, o que está acontecendo no jogo. O meu teclado que deu boot aqui. Deixa eu tirar ele aqui, vou digitar direto no... Tá aqui direto, aqui não tem problema. Uso o mouse, aqui eu tenho que mudar. Peraí, só um minutinho. Então vamos lá, vamos executar agora, né? Compilar e executar isso aqui. Eu tenho que salvar, né, pessoal? Não salvei. Eu dei o nome do programa de while.c, mas podia ser repetição, né? O jogo, quer ver? Eu vou até mudar o nome aqui, ó. Move, while para jogo.c, né? Ele ficou até melhor, ó. GCC, jogo.c, -o, jogo. Então vamos jogar agora, né? /jogo, e aí começa, ó, jogo de adivinhação. Você tem 3 chances para acertar. Tentativa 1, digite um número. Tem 2, por exemplo. Errou, tente novamente. Tentativa 2, digite um número. 4, errou, tente novamente. Tentativa 3, digite um número, 0 e vou digitar, já digitei 2, né? 1. Ah, errou, o número era 3. Então ficou assim, dialogado. Ó. Perceba que eu não mandei escrever 3 vezes, estou mandando escrever uma vez só que dentro de uma repetição. Então, dentro da repetição, tudo que está dentro da repetição vai contar repetidas vezes, né? Entenderam, pessoal? Eu fui fazendo assim um exemplo um pouco mais elaborado, até acatando aqui uma sugestão do colega, né? A gente tinha feito um jogo de adivinhação, mas a gente dava uma chance só. Agora eu estou dando 3 chances, né? Para a pessoa acertar, né? Se ele dissesse para mim, e aí é até uma técnica de busca interessante, ó, e é uma questão de lógica também, vamos pensar. É um número entre 0 e 9, se ele disser para mim, se o valor que eu digitei é maior ou menor, eu consigo acertar com 3 tentativas. Entre 0 e 9... Não, eu consigo acertar com 4 tentativas, tá? Quer ver, ó? Olha só que interessante. E esse processo aqui a gente chama de busca binária, pessoal. Vou mudar aqui para 4 tentativas agora, certo? Vamos falar em 4 tentativas. Alguém vai falar, pô, você está falando 4 tentativas, mas está escrevendo 5 aí no computador? Enquanto menor que 5. Então, começou de 1, 1 é menor que 5? 2 é menor que 5? 3 é menor que 5? 4 é menor que 5? Então, são 4 tentativas. 5 é menor que 5? Não. Aí ele para. A repetição aqui é para enquanto ele faz, né? E aí, pessoal, se eu errar, eu vou dizer, ao invés de escrever se é menor ou maior, eu vou escrever, se tentar novamente, eu vou dizer se o valor que eu digitei é menor ou maior. Não é igual, eu sei porque eu entrei aqui, mas eu posso verificar assim, ó, se o número que eu digitei, se o palpite que eu dei for maior que o número, aí eu vou escrever, é maior. O número é menor, né? O número sorteado é menor, né? E aí, se não, aí nós vamos escrever, o número sorteado é maior. Eu consigo descobrir agora com 4 tentativas, né, que número que é. E com 4 tentativas eu consigo descobrir que número que é entre 0 e 15, ó. Então, eu vou deixar a pessoa digitar um número entre 0 e 15 e eu consigo descobrir com 4 tentativas. Quer ver? Vamos executar esse jogo de adivinhação aqui para ver se funciona. Olha só que legal. E aí é lógica também, tá? Essa técnica aqui a gente vai chamar de busca binária. E é um dos algoritmos que a gente vai implementar. Um algoritmo clássico que consegue encontrar um valor, pessoal, executando log de número de valores tentativas. Tá? Alguém vai falar, log, por quê? É porque eu vou dividindo meu espaço de busca por 2. Então, toda vez eu vou dividindo. Quantas vezes eu posso dividir? É o que significa log aqui dentro desse contexto. Tá? E aí eu vou ter minha resposta. Então, vamos ver. Ó. Salvei. Vamos agora executar, né, no terminal. GCC. jogo.c, -o, jogo. E vamos jogar. Certo? Jogo de adivinhação, você tem 3 chances para acertar. Ué, não salvou não. Ah, tá, eu tô mexendo, olha lá, eu fiz uma cópia, ó, tá vendo? Então eu tô mexendo com aquela versão antiga, ó. Eu estou mexendo com jogo.c, eu compilei jogo.c, mas a alteração fiz em while.c. Legal ter acontecido isso para a gente ver, né, que parece que não fez as modificações, tá vendo? No texto eu fiz a modificação, não está aparecendo aqui. Então não estou mexendo no mesmo programa. Isso daqui eu estou fazendo um lugar e eu estou compilando o outro, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse programa de novo, ó. Vou fazer move while para jogo.c. Agora sim. Opa!
Agora eu compilei, agora a gente vai jogar. Olha lá, agora sim, ó, jogo de adivinhação, você tem 4 chances para acertar. Tentativa 1, digite o número entre 0 e 15. Ele vai dizer para mim, quando eu errar, ele vai dizer para mim se o número que eu digitei, o número sorteado é maior ou menor. E a gente usando lógica vai conseguir descobrir com 4 tentativas. Eu sempre vou ganhar esse jogo. Ó. Então vamos lá, vou digitar, por exemplo, 4. Aí vai lá, o número sorteado é maior. Então a resposta está entre 4 e 15, pessoal. Qual que é o próximo que eu tenho que tentar? Na verdade eu fiz errado aqui, ó. Primeira tentativa tem que ser a metade dos números possíveis, né? Então ele vai pedir, eu vou dar um número 7. Então o que que acontece? Ele vai falar para mim, o número sorteado é menor. Então o número está entre 0 e 6, concorda comigo? O número sorteado é menor que 7, ué. Então eu vou olhar agora a metade desse entre 0 e 6. Entre 0 e 6 tem o 3, né? O número sorteado é maior. Opa, então o número está entre 4 e 6, né? Que número que eu vou tentar, pessoal? 4, 5 ou 6. Vou tentar o 5, né? O número sorteado é maior, então com certeza é o número 6. Aí você acertou, tá vendo? A gente sempre consegue acertar agora usando lógica. Vamos tentar de novo? Jogo de adivinhação. Você tem 4 chances. Tentar o 7 de novo. Ele falou para mim que o número sorteado é maior. Então o número está entre 8 e 15. Quem que eu vou tentar? O valor no meio aqui, entre 8 e 15. Quem que vocês acham que eu devo tentar? Quem que vocês acham que eu tenho que tentar, pessoal? 11. É isso mesmo que eu vou tentar. Olha lá, já acertei de cara, né? Eu sempre vou ganhar esse jogo agora, eu nunca perco. E é legal isso, hein? Parece absurdo. Quer ver? Ó, vou mexer aqui na minha... vou criar uma... Ó, estão brincando com lógica aqui. Muito legal. Parece estranho, mas vocês vão ver que funciona. Ah, tá. Aqui eu já alterei, né? Ele não vai escrever. Na verdade, vai dizer para mim se é maior ou menor. Então, olha só. Um número entre 0 e 1023, que eu estou tomando aqui o resto de 1024, né? Eu com 10 tentativas eu vou conseguir acertar que número que é. Quer ver? Eu sempre vou ganhar desse jogo aqui também. Puxa, ele está compilando no programa errado de novo. Eu ter nomeado aqui, ó, deu problema, né? Ele está criando de novo, tá vendo? Eu apaguei. Quando eu movi, ele apareceu aqui deletar. Então eu teria que abrir o jogo.c, que é esse programa que eu acabei de fazer essa alteração. E aí ele é que eu vou compilar, tá? Esse que está sendo o problema toda hora, que eu estou mexendo num arquivo e usando o outro. Aí dá problema. Ah, eu esqueci de alterar aqui no texto, né? Deixa eu consertar aqui, ó, pessoal. Vou mexer aqui no texto, ó, 1023, entre 0 e 1023. Com 10 tentativas eu vou conseguir acertar. Então, tentativa 1. Digite o número entre 1023. Qual que eu vou tentar primeiro? No meio do caminho, né? 512. No sorteado é maior. Então, vou tentar agora entre 512 e 1023. Né? Então, vai ser... Tem 512 entre um e outro. Eu vou tentar na metade aqui, né? Que vai ser 512 mais 256. 768. Ah, o número sorteado é menor. Então, eu vou tentar entre 0 e 512. 0 e 511, né? Ou seja, vou tentar 256. Né? O número é maior. Então, o número está entre 256 e 512, pessoal. Qual é o número que eu vou tentar? Então, vou 256 mais 128, né? Vou fazer a continha aqui. 384, vou tentar aqui. O número sorteado é maior. Então, vou tentar 364 mais 64. 8, 14 vai 1, 448. O número é maior. O número sorteado ainda é maior. Vou somar mais 32 aqui. Ó. 10, 580. O número sorteado é menor. Então, o número está entre 448 e 580. Eu vou subtrair, então, 16 desses 580 aí, pessoal. 564. É isso mesmo? Tá vendo? Pera lá. Não, eu digitei errado. Tinha que ser 480, na verdade. Né? Mais 32. 448 mais 32 é 480. Mas tudo bem, é menor. Aí eu posso não acertar agora, né? Porque, na verdade, eu aumentei a faixa aqui, ó. Né? Vai ser... Tinha que ser... vamos tentar aqui. Vamos ver se eu ainda consigo acertar com 32. Mas agora eu posso perder, tá, pessoal? Com 10 chances. Vou tentar um 500 aqui. Agora eu tô chutando mesmo. Agora já não tá mais nada. É menor. 7ª tentativa. 30 fica perigoso pra mim, ó. 448 e 32. Tinha que ser 480. Vou tentar de novo, pessoal. Vai lá. Eu quero ganhar sempre, né? Então, 512. É menor. 256. É maior. Aí a gente tentou 384. É maior ainda. Mais 64, 448. É maior ainda. Aí vai ser o 480. É menor. Então está entre 448 e 480. Vou tentar o 464.
é maior. Então está entre 464 e 480. Vou tentar aqui entre os dois. Vai ser 472. É menor. Eu estou na 8ª tentativa. Então está entre 472 e 480. O que eu vou tentar? Eu vou tentar a metade aqui, que vai ser 476. Né? É menor. Então é entre 476 e 472, nós vamos tentar a metade aqui, que é o 403, 4, 5, 474. Acertei. Não, errou na 9ª tentativa? Ah, não. Tinha mais uma tentativa aqui, ó. Ele me roubou, hein? Menor que 11. Aí eu contei uma tentativa a menos. Mas caramba, vamos jogar de novo. O joguinho tá ficando legal, hein? Eu errei pro meio do caminho aqui. Tá. Mas é sempre possível, tá, pessoal? A brincadeira aqui, ó, é 11.024. Quer dizer, 10.024. Tem uma relação aqui, vocês conseguem ver, né? 2 elevado a 10 é igual a 1.024. E eu falo mais. Ó. O pessoal pode escrever um número de 4 bilhões aqui, né? E eu com 32 tentativas eu consigo acertar. Parece, assim, desproporcional, né? Mas em computação a gente tem essas medidas aqui que são muito interessantes, tá? Quer dizer, ele me roubou aqui uma tentativa, eu vou tentar de novo, tudo bem? Ó, vou meu jogo aqui, 1.024 e 10. O 1.024 e 10 tentativas é interessante, porque o 10 é muito menor que 1.000, né? Mas mesmo assim a gente consegue ganhar, quer ver? Ó, eu vou salvar. Eu vou publicar esse joguinho depois para vocês, tá? 1024, 512, é menor, 256, é maior, olha, toda hora tá nessa faixa aqui, 384, é maior, 448, é maior, 480, é menor, então 472, é maior, 476. Mas será que ele sorteou o mesmo número? É maior, então está entre 476 e 480. 76, 77, 78. Vamos tentar. É menor, então é o 477. Você acertou, tá vendo? Então é sempre possível acertar. Se você usar a lógica aqui, vai ser sempre possível. Eu posso mudar aqui, ó, para 32 tentativas, né? Enquanto menor que 33. Colocar aqui para 4 bilhões, pessoal. 1.000, milhão, bilhão, né? E eu ainda consigo acertar com 32 tentativas. Por quê? A gente vai dividindo até que a gente chega no número que a gente quer. A gente vai cercando, né? Não sei se vocês estão entendendo, né? Então esse esquema que ele dá a dica para mim facilitou sobremaneira, né, a resolução desse problema. Eu tinha errado no outro acompanhamento, né? Vocês viram aqui, né? Eu vou publicar esse programinha, vocês podem testar depois, né? E é bem interessante. Se eu dobrar aqui, ó, por exemplo, ao invés de 1023, 1024, for 2046, se eu dobrar aqui, 2048, eu vou precisar de uma tentativa a mais só. Se eu dobrar de novo, mais uma tentativa e daí por diante, né? A gente diz que o número aqui é log desse número aqui, ó. É porque vocês vão ver na hora que a gente implementar esse algoritmo, tá subentendido aqui, chamado busca binária. Dúvidas, pessoal? O que a gente fez até aqui, ó, é tudo o que a gente viu. Esse programa aqui é bem interessante porque ele juntou aqui todas as coisas que a gente viu até aqui e desenvolveu uma coisa interessante, pelo menos. Não digo completa, etc., mas é um joguinho que dá para jogar, né? Então tá, falei de um comando de repetição, vamos falar dos outros, né? Que é o while e o for. Então esse é o while. Agora a gente tem um outro comando que é o for. Ó. Qual que é a ideia do for? É parecido com o comando de repetição anterior. Só que agora, tudo que eu faço numa repetição normalmente, com um contador do jeito que a gente fez esse, eu coloco no início da repetição, tá? E a leitura dele é um pouquinho diferente, né? A gente vai falar assim, ó, para. Aí a gente tem a variável que a gente vai iniciar aqui. A gente coloca dentro entre o parênteses e o primeiro ponto e vírgula. Enquanto, aí é a condição para repetir, né? Para permanecer repetindo, né? E o incremento, que é como é que eu vou mudar essa variável a cada passo, a gente coloca como último valor entre o ponto e vírgula e o fecha parênteses. Esses símbolos aqui, ó, ponto e vírgula, esse abre parênteses, o ponto e vírgula e esse fecha parênteses são obrigatórios, né? Então é basicamente isso que a gente tem. Então o programa anterior, né, que estava escrito assim, se eu quiser traduzi-lo usando a repetição o for, né, ele vai ficar um pouco mais simples, né? Porque a inicialização da variável que acontecia fora está aqui. Aqui é a condição para continuar repetindo. E aqui, como é que eu vou incrementar essa variável a cada passo?
passo. Quer dizer, todas as informações da repetição estão nessa primeira linha. Então, simplifica. Vocês vão ver, é uma estrutura de repetição muito útil, porque ela simplifica numa única linha tudo que a gente tem que fazer para repetir. Então, vamos pegar aqui o exemplo e vamos escrever esse exemplo aqui. No caso, eu vou fazer o mesmo exemplo do while original lá, tá? Eu vou fazer um exemplo diferente lá no material aí. Então, tem que ter a variável declarada antes. Né? Em linguagem mais moderna, eu posso declarar essa variável de controle dentro da próprio comando também. Então, ele fica local ao comando. Em linguagem C, não. Tem que estar declarado antes. Né? Então, declaro simplesmente, ó, i inteira, uma variável inteira vai existir no meu programa. Então, inicia essa variável i valendo 10, enquanto o i for maior que o 0, e a cada passo da repetição, eu vou decrementar o i de uma unidade. Quer dizer, aqui eu estou fazendo i recebe i menos 1. O que eu vou fazer dentro da minha repetição? Vou mandar escrever o valor de i. Então, a minha repetição for, ela fica mais econômica. A mesma coisa, se eu fosse escrever usando o while, eu ficaria assim, ó. Eu teria que fazer o i recebe 10, né? Enquanto o i for maior que 0. Eu teria que mandar escrever e depois decrementar também, ó. Essa foi a repetição que eu fiz anteriormente, estão lembrado? Então, usando o for, a gente consegue resumir. Ó. Então, essa inicialização que tem que acontecer antes de entrar na repetição, a gente coloca aqui entre o parênteses e o ponto e vírgula. A condição para permanecer repetindo, eu coloco entre o ponto e vírgula e outro ponto e vírgula. E o passo que eu vou dar, cada repetição, né, cada passo da repetição, como é que eu vou mudar a minha variável que eu estou usando para controlar essa repetição, eu coloco aqui também, ó, tudo nessa primeira linha. Então, nesse caso aqui, esse programa vai escrever 2 vezes valor de 10 a 9, né? Ficou com o nome de DOR, né? Meu programa, ponto .DOR. Ah lá, ele escreveu 2 vezes. Uma vez ele escreveu usando o for, né? Primeira vez aqui ó, ele escreveu usando o for, e a segunda vez ele escreveu usando o while, repetição de baixo. Em vez de saltar, né? Vamos escrever assim um número e saltar um espaço. Ele vai escrever os valores do lado agora, tá, pessoal? Dá o nome de for mesmo. Ó, ele escreveu 10, 10, 9, 8, né? Até 1, inclusive. Quem que mandou escrever isso aí? Essa primeira repetição aqui. A primeira repetição. E a segunda repetição vai ser esse while aqui. Então fica mais econômico quando eu estou escrevendo um for, tá? Como é que a gente interpreta um for? A gente vai imaginar que o valor de i vai variar aqui dentro. Então ele escreve, decrementa e testa. Escreve, decrementa e testa. Escreve, decrementa e testa. Exatamente do jeito que está aqui na repetição while. Só que de forma compacta, né? Aqui estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Aqui eu escrevo a mesma coisa usando 2 linhas. Tá? Por isso que é interessante, né, usar a segunda alternativa. O João Vitor escreveu aqui, no for não abre e fecha parênteses igual while. Posso colocar. Nesse caso aqui, o abre e fecha a gente vai colocar quando tiver mais de um comando para repetir. Tá? Nesse caso é só o printf que eu estou repetindo, então não preciso, mas posso. Tá? Fica até mais claro. Ó. O abre chave e o fecha chave. Ele é opcional nesse caso, porque só tem a escrita que eu estou repetindo. No while não, são 2 coisas que eu estou repetindo, né? O escrita e o decremento. Então, por isso que eu usei as duas. Aí eu tenho que usar esse daqui que a gente chama de comando bloco. Eu vou falar em sequência também, tá? Eu estou agrupando esses 2 comandos aqui para eu repetir. O Diego escreveu assim, ó, professor, quando a gente quer um comando específico, se eu usar case, economiza memória? Não, não economiza não. O compilador vai traduzir de um outro jeito, né? Mas os testes vão acontecer da mesma forma. Eu simplifico a escrita, eu não simplifico o código que vai ser gerado, não. Assim, se tiver alguma alteração é mínima. Não usar o ifs alinhados ou o case, na hora de traduzir para o código de máquina, eles vão ter uma tradução parecida. A ideia é só simplificar. Isso daqui vai deixar mais rápido ou mais lento? Não também. No caso, né, as 2 estruturas vão ter uma tradução similar. Isso daqui vai ser traduzido uma única vez, né? O teste vai ter que acontecer, o que eu quero repetir vai acontecer também, e esse decremento vai acontecer, a mesma quantidade de peso. Então não muda, o tempo de computação não muda não. Assim fica mais fácil, né? Então vocês vão encontrar muito programa de linguagem C em que a gente vai usar um for no lugar do while, né? No nosso jogo, por exemplo, ó, vou mudar meu jogo agora, ao invés de usar o for, usar o while, tá? Então vou poder fazer assim, ó. Quer ver, ó? A condição já tem. Eu só vou ter que fazer o for, contador recebe 1 aqui, né? E o incremento vai acontecer aqui também. Contador recebe contador mais mais. Contador recebe contador mais mais, né? Aí eu não preciso disso aqui, ó. E essa atribuição também não é uma boa solução, mas funciona também. Vai continuar funcionando do mesmo jeito. Só que agora numa única linha eu vou fazer a inicialização que está fora e o incremento acontecendo aqui eu já estou fazendo aqui também. Poderia tirar daqui.
certo? E o programa vai funcionar do meu jeito. Não vou jogar de novo, né? Mas vocês podem testar depois, tudo bem? A gente tem uma repetição for, se um errinho que a gente comete muito é isso daqui, ó, colocar um ponto e vírgula depois do fecha parênteses, né? Aí o linguagem C até quebra, o ambiente aqui ele até quebra em outra linha para ficar bem claro, né? Que esse ponto e vírgula aqui não tá fechando esse fecha parênteses. A gente tem mania, tá vendo? Ó, printf, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí, sem querer, a gente pega e digita um ponto e vírgula aqui. O que a gente tá fazendo quando faz isso? A gente tá fazendo esse for ser vazio. Quer dizer, ele vai fazer essa contagem 10 vezes, mas não vai, esse comando aqui, ó, printf, não tá dentro da minha repetição. Minha repetição agora ela é vazia. Não tem nenhum comando para ser repetido. Quer ver? Olha o resultado dessa pequena modificação. Eu queria que escrever 10, 9, 8, 7, né? Tinha que estar aqui, mas não vai fazer isso não. Ele vai escrever 11 e depois a outra repetição. 11 não, 0 no caso, né, que é o último valor aqui. O valor de i ele vai sair daqui valendo 0. Ele vai escrever o último valor depois da repetição, que é 0. E depois 10, 9, 8. Ou seja, ele não repetiu. Por que ele não repetiu? Porque eu excluí. Quando eu pus esse ponto e vírgula aqui, eu estou dizendo que minha repetição não tem nada para repetir. É uma repetição vazia. Isso é útil? É útil, pessoal. Por quê? Porque às vezes eu crio um processo assim que eu quero só que ele fique repetindo, tá? Que ele exista, vamos pensar assim. A gente pode fazer isso. Eu quero fazer uma contagem, né? Então, só a contagem, tudo que eu quero fazer já está na minha repetição, né? Então, eu não preciso tá tudo aqui no escopo. Por exemplo, eu quero somar os valores de 10 até 1, inclusive, né? Então, vou ter outra variável aqui, ó. E aí eu posso ter mais de uma inicialização, tá? Quando eu quero mais de uma inicialização, eu separo, né, o que eu quero iniciar por vírgula. Aí a minha condição, enquanto i maior que 0, a cada passo da repetição, eu tenho mais de uma coisa. Além de somar, de incrementar o i, eu vou somar o valor aqui na variável soma com o valor de i a cada iteração. Então aqui ele vai dar a soma dos valores de 1 até 10, que é 55, tá? Então nesse caso aqui faz sentido, porque aí tudo que eu quero repetir tá nesse... É 45, falei 55? Não, 45. Por que deu 45? Na verdade ele não somou, ele decrementou para depois somar, né? Acho que a ordem aqui vai importar, tá? Somar primeiro e depois decrementar, aí vai dar o 55, eu falei que ia dar. Tá? Então a ordem aqui, primeiro ele soma com o valor de i, depois ele decrementa o i, para depois testar se o i é maior que 0 e continuar repetindo. Então, tudo que eu quero fazer, esse somatório está aqui dentro, ó, tá? Tá dentro dessa repetição aqui. Esse for aqui, ele não é novo, não. Ele aparece desde do Fortran lá, né, que é uma linguagem bem antiga, tá? E a ideia dele é traduzir essa estrutura aqui, ó, que a gente tem na matemática. Na matemática a gente tem uma estrutura assim, ó, é somatório de i igual a 0, enquanto i menor que 10, né? Então eu estou somando todos os valores entre 0 e 10, né? Então esse somatório aqui é o meu for ali, ó. Como é que eu traduziria isso daqui em linguagem C? Vai ser assim, ó, for i igual a 0, que é a inicialização, né? Aqui a condição, enquanto i menor que 10, né? Cada passo eu vou incrementar, fica subentendido aqui o passo, né? Que é mais. E aí dentro da minha repetição, poderia fazer fora, dentro do próprio escopo, mas vou fazer fora, só que a gente tem um comando, fazer a soma, vai receber o valor que tem soma mais o valor de i a cada parte, certo? Então, isso da matemática traduzido aqui para computação virou esse fora aqui que a gente vai usar bastante. Eu vou dar outros exemplos aqui para vocês depois, tá? E a gente tem ainda um outro comando de repetir que é o do while, né? Qual que é a ideia do while? É parecido com o while, só que a condição é testada depois que os comandos são executados. Então o comando é executado pelo menos uma vez, né? O while não, se a condição já for falsa de cara, ele nem entra, não executa o comando nenhuma vez, tá? O do while não. Vamos fazer um exemplo do while, então fica mais fácil de entender. Aí os comandos que eu quero repetir, e aqui o decremento, né? E a condição fica depois, ó, enquanto i maior que 0, certo? O do while é bem simplesinho assim. Meu executável agora chama repete. Então, repete, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, né? Então, percebam que funcionou, né? Eu quero progressivo. 1, quero de 1 a 10, tá, pessoal? Então, agora eu vou incrementar cada passo de repetição e eu vou parar na hora que enquanto o i for menor que 11, né? Ou menor ou igual que 10, certo? Eu vou continuar repetindo enquanto o i for menor que 10. Então, ao invés de ser decrescente aqui minha contagem, agora vai ser crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Então tá. Mas suponha, por exemplo, que já o meu i aqui começa com 20. Ele vai escrever esse 20, né? Ele vai passar aqui pelo menos uma vez, ó.
Tá vendo? Ele escreve 20. Por quê? Porque ele só vai testar aqui no final, né? O while não. O while não funcionaria igual. Quer ver? Vamos fazer a mesma coisa, só que com o while. Aqui eu vou iniciar a variável de novo, tá, pessoal? Não faz sentido aqui nesse contexto, mas só para vocês perceberem que a segunda repetição não vai acontecer. Por quê? Porque ele testa antes, né? Aqui a gente testa depois. Então aqui ele está fazendo, ó, e recebe 20. Ele vai testar, 20 é menor ou igual que 10? Não. Então ele já pula para cá, ó. Ele nem entra nessa segunda repetição. Tá vendo? Então, ele escreveu 20 aqui, porque ele vai testar só depois, e aqui não. Ele escreveu, não escreveu porque ele não entrou na repetição. Já de cara a minha condição é falsa e ele nem entra aqui. Entenderam? Então, essa é a diferença. Então a gente tem para repetir o for, o while e o do while. São 3 alternativas para repetir. A mesma coisa aqui em for, só para a gente completar, né? Para ter os 3 exemplos. Por exemplo, se o valor for 20 de cara, ele não vai entrar também, né? Vai ter 1, enquanto i menor que 11, ou menor ou igual que 10. A cada fase da repetição vou incrementar o i, e aí eu mando aqui escrever. Certo? É um programinha bem simples, que tem agora os 3 comandos de repetição que a gente acabou de ver. Que a gente vocês vão praticar eles, tá? Então vamos lá, compilar de novo e executar. Né? Então ele não entrou... Opa! Por que ele repetiu só uma vez? Tinha que repetir 2 vezes, né? Deixa eu apresentar essa e depois a de baixo. Eu tenha compilar. I recebe 1, enquanto i menor ou igual que 10 e mais. Ele tinha que escrever, entrar 2 vezes. Ah, não, 2 vezes não. Esse 20 aqui, ele entrou por conta dessa repetição, né? Ele não testou, ele só testa no final, escreve 20. Aqui ele não entra e aqui sim ele entra. E executa essa repetição aqui. Então tá certinho. A lógica aqui tá certa. Só não tá dando o resultado que eu tô esperando porque eu não iniciei corretamente, certo? Agora sim, ó, escreveu 2 vezes e não escreveu aqui. Não escreveu porque ele não entrou nenhuma vez aqui nessa repetição. Tudo bem? Então, estão aqui os comandos de repetir. Vocês vão usar bastante lá no algoritmo, pessoal, e depois a gente vai traduzir aqui em C, vai ficar bem tranquilo. Tá? Além dos comandos de repetição, a gente tem os comandos de desvio. Né? Esse daqui a gente vai tratar mais detalhadamente quando eu falar sobre funções. De certa forma, a gente já está usando um dele para a nossa função main. Né? Então, o return é o seguinte, toda vez que ele executa, ele sai da função em que ele está inserido com esse valor aqui. Ó, tá? O goto existe, mas não é recomendado. Se é um vá para, né? A gente desvia a execução para o lugar que a gente quer. O break a gente já viu lá no case, né? Ele sai do bloco em que ele está inserido. E o continue, ele continue aqui, pessoal, ele faz o quê? Ele desvia a execução para o teste novamente. Então são comandos de desvio que muda a ordem, né, natural do programa e faz uma execução diferente. Né? Augusto está perguntando se é tipo uma thread. Né? Thread é o seguinte, eu poderia estar um programa mais de uma linha de execução. Está executando em cada processador diferente, por exemplo, um trecho do meu programa. Tá? Não, o Goto, ele desvia mesmo, ele pula. É um vá para lá do computador simplificado, só que dentro da linguagem C, tá? Não é boa prática usá-lo. Ele existe, né? Mas não é recomendado o uso dele, não. Vou explicar como é que usa, se vocês encontrarem algum programa que tem ele, né? O return, por exemplo, tá aqui, ó, tem uma função para poder executar, de vocês digitarem depois, né? Poder ver como é que funciona. Aqui tá uma função, eu vou explicar a função posteriormente, tá? É um trecho de código, parecido com main, né? É uma função, como se fosse uma função matemática. Eu passo os valores e ele retorna para mim o resultado da operação que está definida lá dentro da função. Eu não vou entrar em detalhe, porque esse detalhamento vai ter depois. O Goto, ó, toda vez que é verdade isso daqui, então ele faz um vá para loop, ou seja, ele pula para cá, ó, de forma explícita. Então eu consigo fazer repetições e outras execuções aqui com o Goto, mas dá para viver muito bem sem ele, tá? O break a gente viu dentro do case, né, do switch, mas a gente pode ter aqui dentro de uma repetição também, ó. Então, por exemplo, break nesse caso. Se o T for maior que 10, então ele quebra aqui essa repetição, ou seja, ele vai sair daqui e vai vir para cá, ó, certo? Assim funciona o break. Continue, toda vez que executa, ele pula não para fora da repetição, mas para o teste da repetição novamente. Então, se o conta, resto da divisão por 2 for igual a 0, aí ele pula para cá novamente. Testa de novo e aí conta. Se é diferente de 0, ele escreve. Ele não entra no if, né? Não salva o nível da repetição, ele escreve. E aí sim ele volta para repetir. O exit, né? Ele é na verdade uma função, não é um comando. Toda vez que é executado, ele aborta o programa, retornando esse número aqui para
do sistema operacional. O uso dele vai ser interessante quando a gente estiver trabalhando com arquivos e coisas do tipo. Por exemplo, o meu programa precisa de um arquivo para executar. Aí eu testo, não consegui abrir esse arquivo, aí eu saio do programa com o código de erro, dizendo, não consegui abrir esse arquivo. Tá? Nós vamos estudar isso também, como é que a gente vai fazer. Então, eram basicamente esses comandos, né, que eu tinha para tratar. Faltou aqui nesses slides, pessoal, o comando broco, mas eu já descrevi como é que funciona, né? Testem esses exemplos aqui, ó, para vocês verem como é que funciona. Vou deixar como exercício. Aí na outra aula eu implemento rapidinho esses exemplos aqui. Eu vou pedir para vocês lerem no livro também, da página 61 até 91, tá, pessoal? E hoje eu vou estar publicando os 2 trabalhinhos que vocês vão ter que fazer. Aí nesse trabalhinho eu vou incluir já essa parte de repetição. É legal que vocês já começam a praticar isso também. Tudo bem? Eu vou interromper aqui a gravação, que a aula era isso. Agora eu vou abrir para tirar dúvida, tá?